Então, a composição, acho que começou em casa a ouvir os meus pais a cantar. Parece um bocado inusitado, mas acho que começou por aí. Os meus pais cantavam muito e eles não têm nenhum antecedentes musicais, não têm antecedentes musicais na família, mas começou aí o interesse e depois fiz o percurso na Escola Profissional de Música do Porto, no Conservatório de Música do Porto e tive a experiência no Conservatório de Música do Porto com o professor Fernando Lapa e isso aí abriu muito o meu leque de curiosidade. Cada vez que eu tinha uma aula com ele, aquilo era absolutamente fantástico, porque era um mundo de descobertas. Pronto, e ele realmente teve alguma responsabilidade aqui neste percurso. E depois, então, foi o caminhar para a ESMAI. E lá realmente aprofundei todos os conhecimentos e só tenho coisas boas a dizer daquele curso. E eu sempre fui muito curiosa por várias áreas. É certo que a minha experiência inicial foi com bandas de amigos e acho que isso também ajudou. O facto de filosofia é que, pronto, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um filho que está no integrado no conservatório, mas na altura quando eu queria estudar música não havia essa possibilidade. E então eu cheguei ao 12º ano e eu não tinha, eu sabia que queria seguir música, mas não tinha assim muitas opções. E eu comecei a ponderar e disse, bem, o que é que será uma segunda opção? E realmente filosofia estava em primeiro lugar, daí eu ter feito... frequentei até o 2º ano de filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas não prossegui porque, entretanto, os estudos de música começaram a ficar mais intensificados e eu tinha que optar uma coisa ou outra. Eu, quando entrei na ESMAI, eu não sabia que o curso estava tão vocacionado para a música eletroacústica, eu não fazia ideia. Então tive o primeiro contacto com a disciplina do professor Carlos Guedes, que foi assim realmente surpreendente. E a partir daí, todos os anos, nós tínhamos uma vertente de eletroacústica e música eletrónica muito forte, muito presente. E esse senhor também foi o responsável por eu hoje a maior parte da minha obra ser direcionada para a música eletroacústica e música eletrónica. Então isso foi... Realmente foi tipo, porque as possibilidades que a música eletrónica dá ao compositor são enormes. Basta nós pensarmos que, por exemplo, quando um compositor tem uma obra, seja para música de câmara ou seja para orquestra, é muita logística associada a tudo isso. Ora, quando um compositor escreve música eletroacústica ou música eletrónica pura, está dependente dele próprio, porque ele é o compositor, ele é o intérprete, ele é o maestro, ele é o produtor e quase que é o marketeer também da própria obra. Ele pode também fazer a promoção, ou seja, é um processo que depende unicamente dele e isso é uma coisa que me agrada bastante. Eu acho que o interesse no fazer música começou com a audição, ouvir os meus pais a cantar. E isso foi um processo muito natural desde pequenina. Eu tinha aqueles processos que eu acho que acontece com a maior parte das crianças que gostam de cantar e gostam de música, que é cantar em frente ao espelho. E isso foi uma coisa que me acompanhou desde que me conheço como pessoa. No entanto, quando cheguei à ESMAI e tive toda aquela formação clássica, eu senti necessidade de aplicar isso, mas com outra envolvência, por assim dizer. Daí eu ter feito logo desde o primeiro ano composições sempre que envolviam o canto, e porque eu também gosto muito de poesia, eu tentava sempre incluir ora a poesia, ora o canto, e como também tive aulas de canto, para mim era mais fácil, porque conseguia perceber, e as obras são mais para voz feminina, conseguia perceber muito melhor os meandros de como é que uma voz consegue fazer um registro agudo, até onde eu posso levar o limite de uma voz no registro agudo ou no registro grave. Era mais confortável para mim escrever, eu conhecia melhor. Passando agora às perguntas sobre o tema do projeto, sobre a igualdade de género, que influências e inspirações femininas teve que ajudaram a chegar onde está agora e que ajudaram no seu percurso? Eu, por acaso, tenho refletido muito, e até por causa do vosso projeto, sobre esse assunto. Mas
eu dei aulas durante muitos anos e fiz uma espécie de meia-culpa, porque eu considero-me mais feminista desta nova vaga, não é? Mas eu olhei para trás e vi o meu percurso como professora e naquilo que ensinava, eu quase que não tinha nenhum exemplo feminino que mostrei aos meus alunos. E isso deixou-me profundamente triste, porque uma coisa, nós preferimos a igualdade de género, depois na nossa ação, na nossa atuação como docente, não é bem aquilo que nós fazemos. E eu fui, ao pensar, ao refletir sobre isso, eu apercebi-me que muitas das vezes nós ensinamos aquilo como fomos ensinados. Mas uma das influências, desde muito cedo do curso, foi uma compositora alemã chamada Iris ter Schiforst. Não sei se estou a dizer bem o nome da compositora, mas ela é absolutamente brilhante, a meu ver, e tem um gosto pelo detalhe, pelo som, que me fascina bastante. E eu acho que é isso que também me faz fascinar pela música eletrónica e eletroacústica, é a capacidade de produção de sons que não são familiares e que são incríveis. Isso tem a ver com o gosto subjetivo de cada um, mas para mim são absolutamente fascinantes. O facto de ter aulas com a professora Isabel Sobral, só isso é um reforço, porque o que ela ensina, o que ela me mostra, o que eu própria investiguei sobre a obra dela, é um reforço. O facto de ter engraçado, agora olhando para trás, eu acho que a maior parte das disciplinas na Universidade de Aveiro foram dadas quase exclusivamente por mulheres. Claro que há muito percurso ainda a ser feito, mas nota-se uma diferença considerável. E isso também se viu, por exemplo, nas compositoras que foram abordadas aqui neste projeto. Eu própria conheci compositoras agora, com o vosso projeto, que eu na altura nem sequer conhecia. E eu acho que isso é extraordinário. Ou seja, nota-se que o caminho está mais aberto, nota-se que existem mais oportunidades. Nota-se até que as compositoras estão, por si, mais proativas. Esta geração vindoura, a seguir à minha, é muito mais proativa do que a minha, e isso é ótimo. E eu acho que o futuro é risonho nesse aspecto. Cheira-me que vai correr muito melhor, por assim dizer. Pronto, passando a perguntas mais sobre a sua obra, sobre a linguagem, o seu estilo, tem algumas das suas peças, alguma das suas obras, tenha mais vontade, queira falar um pouco mais, especialmente sobre a eletroacústica, como tinha falado antes? Ok. Sim, posso falar então da peça Suspensa, que é uma peça eletroacústica, onde a intenção, aquilo foi um desafio em que nós tínhamos que criar ainda no contexto da licenciatura, nós tínhamos que criar uma peça com os mínimos meios possíveis. E então eu escolhi um sample de voz de 6 segundos. Claro que a peça não é só desse sample de 6 segundos, mas maioritariamente é realizada através disso. E então a ideia era o quê? Era gravar muito próximo do microfone e gravar aqueles pequenos sons do discurso antes de acontecer a palavra. Ou seja, gravar o som da articulação, gravar o som da respiração, gravar o som de algumas consoantes com as respectivas vogais, mas a ideia era nunca se perceber nenhum tipo de discurso. Não, a ideia não era haver a inteligibilidade do discurso, como se costuma dizer, mas sim perceber o que é que acontece no meio de uma palavra, por exemplo. E então, a peça está estruturada através do processo de sequenciação, em que existem técnicas variadas, como corte, colagem, que são muito aplicadas à música eletroacústica, e vive maioritariamente disso. E então, no final, o produto final, o objetivo era qual? Era nós vermos que o objeto sonoro pode ser imensas coisas, até mesmo a falta da palavra, por assim dizer, o que existe no meio da palavra. E era essa a intenção, era fazer uma peça
cujo o objeto sonoro fosse apenas aquele som entre o que é não palavra e a respiração.